Graças a Deus pela vida, pela salvação, pelo batismo com o Espírito Santo e pela oportunidade que tenho de levar até você a preciosa palavra de Deus. E eu quero neste dia ler a palavra que encontra-se no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo, começando do versículo 11 até o versículo 13. Mas antes de ler, eu quero pedir que você, meu irmão, deixe o seu like. É muito importante isso para o canal. E também se inscreva no canal. E fale para outros também a respeito deste canal. E se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai notar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Vamos então à leitura da palavra. Jeremias capítulo 2, começando... Aliás, eu quero começar do versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e harmonizai e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Meus irmãos, nós estamos dando uma palavra, podemos assim, uma reclamação de Deus. E ele começa a dizer, horrorizai-vos, espantai-vos disto, ó céus. Ele chama o céu como testemunha. Ele diz assim, normalmente os povos pagãos, idólatras, não trocam seus deuses. Mas o meu povo me deixou, trocou de deuses. E ele fala disso a respeito de duas maldades. Me deixaram a ele. E ele se coloca como manancial de águas vivas. Realmente é um manancial de águas vivas. Mas como eles precisavam de água, eles fizeram cisterna. Era muito normal naquele tempo. Não chovia muito em um período de seca. E nas encostas, então, eles faziam determinadas barragens, faziam determinadas cisternas para reter água. Mas aquela água era transitória, pouquinho só, e mesmo assim era furada, daqui a pouco não tinha mais água. E aqui o Senhor está falando a respeito de cisternas rotas. Meus irmãos, eu quero trazer uma comparação em dois níveis. Qual é o manancial de águas vivas? O manancial de águas vivas que nos alimenta é o Senhor Jesus Cristo. E é tão importante aquela passagem com a mulher samaritana, né? Ele estava sentado junto da fonte, chegou a mulher, e ele, mulher, dá-me de beber. E a mulher olhou, tu não tem água, não tem com que tirar, não tem nada, como é que tu vai me dar água? Pois o poço é fundo. E Jesus disse, mulher, se tu conheceres do dom de Deus, tu pediria, daria água viva. Então ali tinha dois tipos de água, meus irmãos. A água do poço, que Jacó cavara. E a água espiritual, era água viva que brota para a vida eterna, que Jesus é a fonte das águas, meus irmãos. Outra, era uma água que o homem teve que cavar, esforço do homem. Mas dependia também da terra. Uma época de seco podia secar. Mas aquele poço de secar era um poço fundo, um poço bom. Meus irmãos, nós fomos chamados para a obra de Deus. E nós precisamos estar na unção do Espírito Santo. Não adianta malhar no ferro frio que não vai fazer nada. O ferreiro aquece o ferro quando ele está vermelhão na bigona, ele põe na bigona e pega com aquele martelo dele, aquela marreta, vai fazendo a peça como ele quer, porque tá vermelho, está no fogo. E nós fomos chamados para ter a unção do Espírito Santo.
E na unção do Espírito Santo a igreja cresce. Na unção do Espírito Santo a salvação de alma, meus irmãos. E nós precisamos que a igreja esteja conscientizada, que nós precisamos continuar orando. Quantos já perderam o costume de orar pelas madrugadas, meus irmãos? Quantos que passam o dia e não lê a Bíblia? Aí quando chega na igreja é que vai acompanhar a leitura. Ainda bem. E oração é pouca. Tem pouca oração, pouca salvação, pouca presença. Então, se tiver pouco combustível, tem pouco fogo. Mas a palavra diz que o fogo deve arder continuamente sob o altar. Nós notamos aquela passagem lá em Levítico 6, por aí afora. O sacerdote tinha que, de manhã, tirar a cinza. Porque a cinza apaga, faz abafamento. Meus irmãos, nós temos que tirar a cinza da nossa vida espiritual. Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Muito bem, e agora o que é que está fazendo? Cinza é a razão de ser das ofertas queimadas, da cinza. A cinza apaga. Deixa que o vento do Espírito Santo sopre na tua vida, sopre na minha. É Ele que me dá o entusiasmo, é Ele que nos dá graça, pateando para fazer a obra de Deus. Muita gente está trocando a operação do Espírito Santo por determinadas coisas. Às vezes, ouvimos falar de determinadas igrejas, que já aquele jogo de luz para cá, para lá, no público, fala até de sal, e mais isso, mais aquilo. Meus irmãos, isso é água de cisterna rota. Acontece isso porque o Espírito Santo está se apagando naquela igreja, não tem mais movimento, então tem que arrumar uma oportunidade para alguma coisa. Quando está na unção do Espírito Santo, não precisa trazer fogo estranho. Não. Não precisa trazer luz estranha, não, porque Ele é luz, Ele é o fogo. Ele que opera maravilhosamente. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que ainda nós temos dentro de nós e conosco o poder e a operação do Espírito Santo. Fique no manancial de águas vivas. Não vá querer cavar cisterna rota, perder a unção. Tem que arrumar isso daqui e dali, porque o Senhor ainda continua abençoando, operando. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Encha-te do Espírito Santo e deixa o Espírito Santo operar na tua vida. Deixa esse manancial de águas vivas brotar, precisa circular em nós. É Ele que nos alimenta, nos dá graça, que o Senhor abençoa. Isso faz o crescimento da igreja. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo e tua serva. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.